Agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Me diga se você consegue trocar sua fotinha, só para saber. Estou no processo. Está no processo de, né? Enquanto isso, né, que estamos aproveitando que estamos sem audiência aqui, fazendo a nossa live. Vou tocar a vinheta daqui a pouco, mas deixa eu colocar umas coisas que eu achei interessantes aqui. Tipo... Ou eu espero um pouquinho. De qualquer maneira, acho interessante. Eu estava vendo aí, aqui foi? deixa eu ver. Ah, foi. Nossa, mas o que é isso? É um casal? É o Bob Hoskins e a Helen Mirren. Ai, que porra. Eu até pensei, nossa, o que é isso? O Marcos colocou a foto dele com alguma ex? Gente. Mas deixa eu colocar aqui no Twitter que é muito engraçado as brincadeiras que as pessoas fazem, né? Relacionada que tá no meu perfil aqui do Twitter. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com as pessoas aqui, que eu achei hilário, que saiu os personagens, né, essa série que vai ter, né, do Senhor dos Anéis, né? E aí o pessoal colocou, sabe aquela, eu não sou muito noveleira não, né? Antigamente eu era mais. Mas o pessoal colocou que, tipo assim, fazendo uma relação com aquela abertura da novela Senhora do Destino, né? Não sei se chegou a ver isso daí, Certo. deixa eu ver se eu consigo compartilhar Não. para tu ver. Que eu achei engraçado, gente. Ó, tá aqui. A intenção não era essa, com certeza, mas ficou engraçado. Deixa eu só compartilhar essa guia aqui do Chrome, porque é Quando for para hilário, começar a gente. gravar no Audacity, tu fala, tá? Ah, não, já pode colocar. Vou contar até 3 aí, tu coloca junto comigo, vai. 1, Tá. 2, 3. Gravando, Angélica. Marcos gravando. Pronto. Já tá gravando aqui. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, porque eu achei engraçado. Compartilhar a tela. Peraí. Guia do Chrome. Aguenta que eu vou te mostrar pra tu ver também. Ai, gente, o pessoal tira uma onda, mas ficou engraçado, porque ficou parecido mesmo, né? Eu lembro da abertura do Senhora do Destino. Vamos ver se tu consegue ver. O YouTube já vai embaçar com a música, né? Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se de notícias no mundo de lá. Ai, caramba. Ai, meu, no final de contas, eu acho que a brincadeira é melhor do que, né? A brincadeira é Muito melhor do que bom. qualquer coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, então vamos lá tocar a vinhetinha para começar aqui o nosso. Tem que adicionar a transmissão aqui. Aguenta aí. Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez. 12 perfurações perto do coração. Foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. O presidente da República havia renunciado, mas o assassinato foi o assunto do dia. O Brasil inteiro parou. É isso, estamos ao vivo aqui no YouTube com a nossa live de quinta. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje vamos falar aqui sobre algumas coisas interessantes que assistimos. Falaremos, não, eu, né? Vou comentar sobre essa série que saiu pela HBO Max, chamada Pacto Brutal, né? Tá no banner do YouTube. É um tema meio pesado, pode ser gatilho, então quando eu for falar, né? Se a pessoa não estiver num bom momento, né? A gente vive uma época tão difícil, né? E cada vez mais difícil, então eu aviso aí quem não estiver bem para escutar sobre, apesar que eu não sou... Aliás, eu vou até tentar racionalizar essa questão
Eu ia falar aquela palavra lá que não me vem de jeito nenhum, né? É espetacularização. Ó, tá vendo? É só falar um pouquinho mais devagar que sai, né? Mas questões assim, que não é de agora, não é um evento atual, mas sabe, é true crime e tudo. Eu lembro até quando eu fui para aquele encontro cinematográfico, que é esse evento que teve aqui em Santos da Unesco, que teve essa racionalização também de como é que é o consumo do espectador, o que ele procura mais, né? Mas eu vou deixar para falar um pouco mais sobre isso quando for falar sobre Pacto Brutal, né? Que eu assisti inteirinha. Sei que você não assistiu, apesar, né, Marcos, de você conhecer a história, todo mundo conhece, né? A história trágica, né? Desse assassinato da Daniela Pérez, né? Sim, eu não conheço talvez com os detalhes que todos que são revelados nessa série documental, né? Mas eu acompanhei na época que foi noticiado, né? E tudo, acompanhei um pouco o caso. Tive o desprazer depois de assistir a entrevista do Guilherme de Pádua logo de um tempo depois que ele foi solto. Enfim, coisas do já gênero. Já deu outra, né? Ele deu entrevista no Metrópolis, né, e tudo, né? Sim, meu Deus. Vi entrevista do Raul Gazola também, mais de uma, essas coisas. Mas, enfim. Vamos falar sobre isso já. A gente sempre começa as nossas lives falando de outras coisas, depois que a gente aborda o tema que está no banner. Fazemos assim, né? Quem estiver nos escutando e estiver ao vivo, primeiramente, boa noite. Boa noite, viu? Dê oi pra gente aqui no chat, tá? Pra gente saber quem você é. E, Marcos, vamos começar então pela tua recomendação. Você me fala aí direitinho, que eu vou ver se eu deixo passando o trailer e tal, né? Eu acho que o YouTuber já vai embaçar já com essa musiquinha que eu toquei no final aí da abertura do Senhora do Destino, né? Que o YouTube embaça com tudo, né? É assim, Sim. né? Mas tudo bem, depois eles ficam dando aquelas, né, mensagenzinhas lá de violação, de direitos autorais. Mas me diga, o que você vai recomendar, que eu já vou aqui passando o trailer para ficar passando Isso. aqui no Eu vídeo. vou continuar aqui na minha linha do tempo recomendando dramas criminais ingleses, né? Eu recomendei dois dos anos 60, né? Que foi o Point Blank, que na verdade é americano esse, e um francês dos anos 60 que foi o Samurai. Aí recomendei um drama criminal inglês dos anos 70, que foi o Carter, o Vingador, né, o Get Carter, e agora vou recomendar um drama criminal inglês dos anos 80, o filme que foi produzido em 79 e lançado em 1980, dirigido por um diretor muito irregular chamado John Mackenzie, né, e tal. Esse cara tem uma carreira irregular, ele Eu preciso do nome do filme para eu poder pesquisar aqui. É o The Good Long Friday. Desculpa, The Long Good Friday. Tá. Beleza, vai que no Brasil, infelizmente, recebeu o pavoroso título de A Noite do Terror. Só para comentar esse negócio, o filme não é de terror, é um filme de gangster e se passa a maior parte do filme durante o dia. E do terror fica difícil, mas é o título que recebeu aqui no Brasil, né? Muito bem. E que droga. O filme tem no seu elenco principalmente dois atores de peso, que são o Bob Hoskins, né? O pessoal certamente vai lembrar dele, por exemplo, de Uma Cilada para Roger Rabbit e de Mona Lisa, do Neil Jordan. Um baita de um ator, né? E tem também que, né, todo mundo já deve saber quem é ela tem bastante, né? É atriz de filmes como Excalibur, recentemente daquela mansão Winchester, né? Que é horrível, mas tudo bem. E agora comentando por que eu estou sugerindo que as pessoas assistam esse filme. Ele, 2 anos do lançamento, na época, o melhor filme de gangster, o melhor dramas criminais produzidos na Inglaterra e melhor produzido na Inglaterra. E realmente é absurdo o quanto esse filme é perfeito no que ele se propõe a fazer. Eu tenho sugerido esses filmes porque eles são exemplares muito perfeitos e muito o gênero policial. Esse aqui é o primeiro, talvez.
Primeiro que ele quebra um pouco aquela coisa, você mostrar a trajetória do gangster, da ascensão e da queda. Não é exatamente o que acontece aqui. O Bob Hoskins, nesse filme, ele faz um cara chamado Harold. Ele é um gangster que comanda o submundo do crime em Londres. Só que ele tá tudo bem pra ele tá no auge da carreira dele, ele tá, depois de um início violento no crime, ele tá há mais de 10 anos em as outras gangues ali, tudo mais. O controle dele tá seguro e ele vai viajar pra Nova York pra fazer um acordo comercial com o pessoal da máfia de Nova York. Eles vão fazer empreendimento juntos ali em Londres. York, ele volta para Londres para celebrar a assinatura dos acordos comerciais com um representante da máfia nova-iorquina e com um advogado da máfia, que estão hospedados num hotel em Londres para ter encontros com o Harold, para poder fechar finalmente os acordos. Acontece o seguinte, que nesse meio tempo, o cara que é o segundo em comando na organização do Harold, o braço direito dele, é assassinado a facadas e alguém coloca uma bomba no mãe dele. A mãe dele só não explode porque, na verdade, o motorista dela vai acionar o carro e o carro explode. O que acontece? O que estava indo tudo bem para o Harold vira um pesadelo. Por quê? A paz que ele estava vivendo há 10 anos com as outras gangues visivelmente acabou por conta disso. Os caras da máfia nova-iorquina só vão fechar o acordo com ele se ele tiver com tudo sob controle. Como o sócio dele é morto a facadas e tentam explodir o carro dele com a mãe dentro, os caras da máfia falam, pô, não tá sob controle coisa nenhuma a tua situação aí, né, amigo? Pelo contrário, tu tá à beira de uma guerra, né? Ele pega os homens de confiança dele e ele vai tentar descobrir quem foi que fez esses atentados, por quê, e tentar resolver a situação o mais rápido possível antes que os representantes da máfia de Nova York vão embora e desistam dos acordos. E aí, ele vai ter... Por isso que o filme é The Long Good Friday. Ele vai ter um fim de semana absolutamente infernal, cheio de violência, tensão, sangue e traições. E é muito interessante o que esse filme acaba fazendo, porque ele vai mostrando quem são esses personagens aos poucos, à medida que eles vão entrando na ação. A gente conhece o Harold no momento em que ele tá bem, que ele tá de bom humor, que ele tá sorridente, e no momento em que ele tá por cima da carne seca. Quando as coisas começam a ficar difíceis, ele começa a ficar nervoso, tenso, e ele começa a ter assustadoras explosões de violência e de descontrole, assim, diante da câmera. O que dá oportunidade para o Bob Hoskins ter uma atuação absolutamente sensacional. E apesar de todas as explosões de violência e descontrole dele, em momento nenhum ele deixa de ser humano e humanizado pela atuação do Bob Hoskins. A gente percebe que esse cara tem várias camadas e vários lados, apesar dele ser capaz das coisas mais abomináveis, né? E ele também depende muito para se manter da esposa dele, que é Helen Mirren. Ela é aquela mulher que ela trata também dos negócios, participa das discussões com os investidores e meio que ajuda a gerenciar os negócios dele. E quando ele começa a pirar e ficar desesperado, ela é a pessoa que volta e meia pega ele e dá uma sacudida para fazer ele voltar a si e tentar colocar as coisas nos eixos. E, enfim, é um filme que ele é um primor de tensão, de criação de expectativa, de reviravoltas interessantes. Tem uma determinada cena, que eu não vou dar tantos detalhes para não entregar, mas tem uma cena em que ele descobre que um determinado membro da gangue dele o está traindo. E ele resolve confrontar esse cara. Essa cena é uma cena, assim, clichê, digamos assim, desse tipo de filme. Normalmente o cara descobre que algum pessoa de confiança dele o está traindo. Em tudo que é filme de máfia você vê isso. E tem um momento em que o cara vai confrontar essa pessoa ali, né? E é sempre um momento muito tenso. A cena que tem nesse filme
em que acontece essa confrontação do Harold com o cara da organização dele, que possivelmente o está traindo, pra mim é a melhor que eu assisti no cinema desse gênero. É absolutamente primorosa em todos os sentidos, seja na tensão, seja na explosão de violência quando ela acontece, seja na maneira como o Bob Hoskins, na atuação dele, ele conduz toda a tensão e a expectativa que essa cena vai gerar, e o horror também que ela vai gerar num certo momento. É muito interessante a maneira como esse filme é feito. Não tem um plano, não tem um movimento de câmera, não tem um diálogo fora de lugar nesse filme. É incrível o quanto o diretor, o John Mackenzie, ele tem a mão firme e o controle que ele tem dessa narrativa para que ela não seja apenas mais uma história de gangster. Ela é uma história de gangster muito cheia também de... Ela quebra um pouco o paradigma, ela tem alguns clichês também do que a gente vê nesse tipo de narrativa, mas ela é feita de uma forma tão perfeita que ela se torna algo que vai além, né, do que é apenas mais um exemplar do gênero. Recomendo muito. Quem ainda não assistiu, procure, que vai ter uma surpresa assim em termos de cinema muito interessante e como eu falei, é uma atuação tanto do Bob Hoskins quanto da Helen Mirren de cair o queixo. Ah, legal. Eu não assisti, né? Eu tô assim, esses últimos BPMs que a gente tem gravado, infelizmente as coisas que você comenta, eu não assisti nada, né? Que você tá fazendo essa pesquisa, né, e tal, e eu tô assistindo outras coisas, mas também já fiquei muito curiosa. Eu amo o Bob Hoskins, né? Ele já é falecido, né? Faleceu em 2014. Uhum. E ele é um ator sensacional. A gente falou dele aqui no nosso podcast quando falamos de Mona Lisa, porque tem aquele filme dele maravilhoso, que é o Mona Lisa, que é um filme do Neil Jordan, e a gente fez aquele especial Neil Jordan, né? Mas a galera, com toda certeza, deve conhecê-lo porque fez o Super Mario Brothers, né? Então, esses filmes icônicos, assim, de videogame, sim, as pessoas conhecem. Roger Rabbit, né? Roger Rabbit é o ao concurso, né? Esse é o que todo mundo conhece mesmo, né? Mas a galera nerd conhece também com muita certeza o Super Mario Brothers, né? Que tem ele. Tô aqui vendo no IMDb, gente. Você sabia que o último filme dele, da vida, isso é de partir o coração, né? Foi o Branca de Neve e o Caçador. Pois é, né? Que ele faz acho que é um dos anões que ele faz. Ai, caramba, né? E um cara que fez, nossa, coisas maravilhosas. Até fez aquela minissérie do Pinóquio, ele fez o Gepeto. É muita coisa mesmo. Ele fez o Paris Te Amo, né? Ele fez o segmento do Pigalle. Ele fez vários filmes fodas. E é engraçado você falar desse filme, que ele tem essa atuação muito contundente, como você está falando. Ela é muito mencionada aqui no YouTube, né? Esse filme ele é muito comentado e discutido, esse filme que você falou. E as pessoas falam que é interessante. Inclusive fazem um pouco de referência com aquele filme O Ano Mais Violento, né? Que o cara, ele é o ano mais violento porque o cara, ele não quer cair de cabeça no meio da violência, né? E no caso desse filme do Bob Hoskins aí, já é o contrário, ele tem que cair com tudo, né? Porque ele tá tendo o pior final de semana possível, né? Eu achei interessante isso que você falou. Realmente tem um paralelo, sim. A diferença é que, enquanto que O Ano Mais Violento, ele é um filme extremamente contido, e a força dele tá em ele ser muito contido, né? Em ele ter aquela fervura baixa, e o Oscar Isaac ter uma atuação bastante contida também, que contribui. Aqui é o contrário. Esse filme é um filme de explosões, né? Ele é um filme de tensão, e a tensão que vai redundar em explosões, inclusive explosões de violência. E o Bob Hoskins, muito bem esse tom que o filme tem com a atuação dele. É uma atuação o tempo todo e com eventuais explosões assim histriônicas. Ah, legal, muito bom. Assim, mais uma coisa pra gente buscar, procurar, que vale muito a pena. Vou procurar no OkRu, gente, se tem, né? Porque esse filme, não sei se está em algum streaming, né? Se tá, por exemplo, a gente andou até hoje debatendo essa questão dos streamings, né? Vai que tem na MUBI, né? Pode ser, né? Tem esse streaming da MUBI aí que tem umas coisas mais diferentonas. Mas o OkRu, cara, aquele site estilo Facebook russo, esse daí tem de tudo. É muito canal bom.
E se eu localizar, eu deixo aí para vocês assistirem também, tá? Com toda certeza. Esse título nacional é o Ó do Borogodó, hein? Né, a Noite do Terror, né? O filme não é de terror, né? Aliás, acho que tem filmes de terror que tem esse título, A Noite do Terror, né? Sim, sim. Enfim, a gente já comentou esse título desgranhento, né? Pelo amor de Deus, viu? Difícil. Mas é legal pensar no Bob Hoskins, um cara que é conhecido por esses papéis bonachões, né? De personagens bonachões, que ele, na verdade, é um cara muito foda, né? Uma atuação poderosa, como nesse filme aí. Legal, né? Legal. Vamos atrás, gente, para poder conferir. E você, qual é a sua indicação, primeira indicação de hoje? Que eu tô curioso. Pois é, eu vou recomendar uma coisa que eu já assisti faz algum tempo. Eu ia falar somente do Pacto Brutal aí da Daniela Pérez, né, e tal, esse caso da Daniela Pérez. Só que eu acho que é legal também poder falar de outras coisas, né? E hoje, como é a minha vez de tocar música, no finalzinho escolher a música, de repente eu até já aproveito, porque eu adoro a música da abertura dessa série animada que passou no ano passado, gente, no auge da pandemia, né? Mas como salvou a gente poder assistir séries, né? 2021 foi um ano tão complicado, não que 2022 não esteja sendo, mas no auge da pandemia, antes da vacinação, por exemplo, a gente estava muito para baixo, né? E salvou muito a gente assistir esse conteúdo audiovisual interessante, os bichinhos que a gente tem em casa, para quem tem bicho, né? Eu tenho as minhas gatinhas, eu brinco que elas me salvam, né? Muito, né? Junto com o cachorrinho lá, né? 4 gatinhas que eu tenho. E eu assisti, deixa eu só pegar o trailer aqui pra vocês, que aí eu deixo rolando o trailer aqui. Eu assisti Arcane, essa série animada, né, e tal, que é baseado no League of Legends, né? Isso, League of Legends. Eu não sou gamer, eu acho que eu já falei isso em algumas ocasiões. Eu sou aquela gamer meio assim que, mora, eu vivi essa época, acho que pouco tempo, entendeu? E depois que aí eu fui ter filho e tal, e aí virou a correria danada e o meu mundo de gamer ficou meio depois, eu, na verdade, assistindo mais o meu filho jogar videogame do que qualquer coisa, né? Então, ou seja, não joguei League of Legends, com toda certeza, mas eu, assim, não tenho menor preconceito, então fui atrás, assim, quando eu vi que a Netflix lançou, fui assistir, eu fiquei... Gente, absolutamente encantada por tudo na série, a textura, né? A história, né? Porque é uma história de irmãs que acabam se separando, né? E até o amor que elas têm e a afinidade que elas têm entre elas vai acabando devido a essa violência desse mundo distópico, né? Um mundo que as pessoas são separadas ali tem um reino, né? Na superfície e tal, mas ela vive com outras pessoas num tipo subterrâneo, sabe? E não sei se tu chegou a assistir, né? Eu acho que tu só chegou na verdade, ouviu falar, né, sobre, né? E tal. Não, então, não assisti. E assim, como você mesma falou, elementos, né, do universo, da lore, né, digamos assim, do League of Legends, mas a série não tem jogo, etc, né? Quem está acostumado a jogar e por acaso não tenha visto a série ainda, a série é muito diferente, tanto visualmente quanto na dinâmica e tal. Ela é talvez uma das mais incríveis séries de steampunk que já foi produzida. Ela é uma distopia, né? Fantasia distópica muitíssimo interessante, construção de mundo, os personagens, como você mesma falou, as duas irmãs e toda essa metáfora da ascensão, né, de você viver no mundo subterrâneo e de uma série de percalços ascender, né, é muito interessante a quantidade
de metáforas visuais que essa série utiliza para construir esse mundo, para que a gente compreenda os propósitos dos personagens, a forma como a ação se desenvolve, assim, é algo absolutamente acachapante. Mesmo. Só pela animação, pelo visual. E tem uma coisa, né, que é interessante, como que você tem elementos ali da visual da Belle Époque, elementos de várias escolas artísticas do século XIX. Tem hora que o desenho parece pintura a óleo, tem hora que o desenho parece aquarela, que você parece um gráfico de videogame, enfim, mas o desenho não tem o tempo todo uma cara de gráfico de videogame. Ele se inspira nas texturas e nas técnicas de pintura que você via em movimentos, por exemplo, como Belle Époque, pré-rafaelismo, etc. É um negócio muito incrível de encher os olhos. Além de tudo, é bem escrito, os personagens têm camadas, têm profundidade. Na verdade, era para você falar da série o que estou falando, né? Enfim, mas Não, eu tô super feliz que você tá falando, porque eu não sabia que você tinha assistido. E tal. Eu tinha comentado contigo, acho que eu comentei que eu tinha adorado, que, nossa, eu fiquei escutando o tema de abertura direto em looping, porque eu amei, cara. Tem o tema do Imagine Dragons, junto com aquele D.I.D., como é que é? Não sei se é D.I.D. que se fala, é J.I.D., né? Que é uma música chamada Enemy. Eu adoro, vou escolher para tocar no final no podcast lá pra gente. E, meu, eu achei muito legal, muito legal. Não manjo nada do game, mas eu, sem manjar do game, da história do game, como você falou que não tem muita relação, eu não conheço, eu achei a história muito legal. Eu gosto dessas histórias, né, que você vê como as pessoas mudam, né? Porque as duas irmãs, tem uma que é bem frágil e tal, e a outra é mais forte, é mais despachada. Elas são acolhidas ali por um cara que é um dono de um bar, né? Mas ele também é ao mesmo tempo um líder de uma célula ali, né? De rebeldes. E elas acabam se separando depois de uma tragédia, né? E a mais novinha fica com o cara que é o vilão. Isso. E ela vai se transformando numa pessoa especialista em armas, né? E elas acabam, né, ficando diferentes. E a mais nova, por uma tragédia, ela inclusive fica meio desequilibrada, né? Ela vira uma menina desequilibrada, assim, é muito triste. Mas, cara, que desenho incrível, que só tô esperando o tempo passar um pouquinho pra, sabe, poder assisti-lo novamente. É muito bom. Você falou dessa questão das duas irmãs e como isso é bem trabalhado, como isso é bem feito, sabe? A gente se emociona logo de início com o quanto uma irmã tenta proteger a outra, o amor entre elas. Depois, quando a gente vai ver o que vai acontecer para elas se separarem, e depois como é construída essa rivalidade e esse ódio quase mortal, né? Que uma vai nutrir pela outra. E como tudo isso, além de bem construído, realmente vai conseguir tocar a gente. Não é uma animação que ela vive apenas do incrível visual dela e da trama interessante. Enquanto questão dos personagens, a gente se identifica e torce e sofre, porque realmente essas duas irmãs, o que vai acontecer com elas é inconciliável mesmo, né? A gente até imagina... E tem consequências, né? As decisões erradas que elas tomam tem consequências sérias dentro do mundo delas, né? A gente sempre comentou que a gente fica muito chateado quando tem filme ou série que tudo se resolve, acaba virando uma conveniência, né? Tem aquelas conveniências de roteiro. Mas não, aqui realmente tem consequências. E são tristes e trágicas. Então nossa, foi muito legal. É legal poder lembrar de falar da série também, na verdade. Mas muito recomendadíssimo. Gostei muito da sua recomendação. É bom mesmo o negócio. Oba! E você? Vamos lá então para nosso tempo no estourar. O que vai ser agora? Um tempo atrás, você tinha comentado de uma série que era aquele Diário de um Médico, né? Notas de um Jovem Médico. Nossa, faz um tempão com o Radcliffe, né? Isso, com o Radcliffe e com o John Hamm, não é isso?
Sim. Eu não assisti a essa série, mas eu sei que ela é inspirada no livro Anotações de um Jovem Médico, de um escritor russo chamado Mikhail Bulgakov. Esse cara, ele escreveu um dos romances mais importantes do século XX, que é o Mestre e Margarida, que eu devo comentar sobre ele talvez mais para frente em algum momento, mas eu quero comentar esse livro que saiu em 2020, uma tradução pela editora 34, que é o Anotações de um Jovem Médico e Outras Narrativas. E por que eu estou recomendando esse livro? Primeiro, quem assistiu a série é bem interessante. Você lembra que você falou para mim que você gostou, né? Que você achou ela bem curiosa. E esse cara, o Bulgakov, ele é um cara que ele foi médico ali na década de 20, na década de 30, e ele inicia a carreira na Rússia, né? Ele é nascido na Ucrânia, mas ali quando a Ucrânia ainda fazia parte do Império Russo, né? E ele vai trabalhar num hospital de uma cidade, de uma aldeia longínqua. E é muito interessante ele sai logo da faculdade, ele vai trabalhar comandando um pequeno hospital. E é interessante que muitas das coisas que ele vai fazer, cirurgias, amputações e tratamentos complicados, ele nunca tinha feito em ninguém. Porque você não tinha essa coisa, né, obviamente, no passado, né, de você, como você tem hoje, do cara ter uma dência num hospital. Às vezes o cara, para começar a operar e a tratar das pessoas sem insanamente. E esse cara, o Bulgakov, ele é um cara muito inteligente enquanto escritor, porque ele se tocou o seguinte, que toda essa tensão, esse medo e essa expectativa de um médico iniciante fazendo as suas primeiras cirurgias, tratando seus primeiros doentes, em condições às vezes desfavoráveis, tem tudo para gerar um forte senso de suspense e expectativa em quem está lendo. E porque várias dessas situações que ele narra, ele passou, na verdade. Esse livro, ele é um livro mais ou menos ficcional, mas ele tem a ver um pouco com o que o Bulgakov viveu também como médico. E ele inteligentemente cria um clima de tensão, suspense e apreensão o tempo todo durante o livro, do que vai acontecer com esses pacientes que estão com problemas sérios, às vezes, que ele como médico vai tratar ou vai operar pela primeira vez na vida. Então é muito interessante, você não consegue largar o livro. Cada caso novo que aparece, é interessante isso antes, obviamente, muito antes de House, de The Good Doctor e coisas do gênero. Né? É muito interessante cada paciente que aparece e que ele precisa desesperadamente tentar dar um diagnóstico e fazer um tratamento e às vezes fazer uma cirurgia complicada em condições muito difíceis. Você fica numa tensão muito interessante, preso na narrativa do início ao fim, assim, de cada uma das narrativas, porque cada caso que ele vai fazer é uma pequena história, um pequeno conto, né, dentro do livro. Eu sei que a minissérie é até bem engraçada, né? O livro é também? Não, o livro é um livro mais que é em cima da tensão mesmo. E da expectativa do que vai acontecer com esses pacientes, se ele vai conseguir salvá-los, se não, e como é que vai ficar a situação dele nessa pequena cidade onde todo mundo, né, tem uma forte expectativa de que ele consiga salvar as pessoas, porque é interessante, ele lida com pessoas ali que são pessoas de muito pouca instrução, então elas têm uma certa desconfiança em relação ao médico novo também que está chegando, não sabem se podem confiar nele, e as pessoas também têm desconfiança em relação à própria medicina ali. Então, tudo isso contribui para ser um livro muito interessante, assim. Enfim, quem quiser dar uma tentada, talvez tenha uma boa experiência literária. Além do livro ser muitíssimo bem escrito, obviamente, né? O Bulgakov, ele é um dos autores aí russos do século XX também, né? Eu sempre achei o Radcliffe um ator, assim, que saído de Harry Potter, um ator muito esforçado, né? E chega a ser surpreendente, né? O quanto ele faz uns papéis, assim, às vezes estranhíssimos, né? E divertidíssimos, né? Eu lembro aquele lá que ele faz um cara morto. Lembra? que é um filme lindíssimo, mas ele faz um defunto. Suicide Man, todo, né?
Pois é, que é um filme muito bonito, com Paul Dano. Uhum. E eu consigo, falando, né, do Radcliffe interpretando, né, o Bulgakov, e olha, eu consigo realmente enxergar o Radcliffe nesse papel. Certamente, ele deve ter se dado bem no papel, imagino. Então, é isso que você está falando que eu achei engraçado, porque a minissérie, ela tem humor involuntário, inclusive. Não sei nem se é involuntário, acho que a minissérie tem humor mesmo, né? Porque as situações que ele se coloca, né? Ele é um cara jovem que chega lá, tem esse personagem aí do Han, né? Esse cara aí que era daquela série famosíssima lá, né? De publicitários, que eu esqueci o nome agora. Qual é o nome mesmo desse... Você falou. Madman. Madman, não, mas qual é o nome do ator? Do Madman? John Hamm, né? Então, ele é um cara assim que já está integrado naquela sociedade, aquela vilazinha, e o Radcliffe é aquele cara recém-formado, né? Cheio de sonhos, né? Achando que vai levar a modernidade para essa vilazinha no fim do mundo, cheio de gente tacanha e neurótica, né? E cheia de né? Preconceito com um monte de coisas, né? Então é interessante essa minissérie aí. Não sei se é tão fácil de achar. Na época, faz muitos anos, né, que eu assisti, né? Mas na época eu lembro que eu gostei bastante, né? Eu até comentei contigo, falei, caramba, que legal, né? Que legal ver o Radcliffe. Tinha sido meio recente que tinha terminado esses filmes do Harry Potter, né? Eu lembro. Quando Sim. saiu. Quando a gente fez o podcast sobre cinema de horror na Rússia e no leste europeu, a gente falou sobre um filme chamado Morfina, né? Morfina. Que também é baseado num texto do Mikhail Bulgakov, que é um texto muito interessante. Um conto, né? Uma pequena narrativa em que esse médico, né? Do Anotações de um Jovem Médico, ele recebe o diário de um colega médico dele que ficou viciado em morfina e esse vício o levou à ruína e à morte. E ele, na leitura do diário do cara, vai vendo tudo o que aconteceu com esse colega médico dele por conta do vício em morfina. E esse texto que está nessa coletânea aí, Anotações de um Jovem Médico e outras narrativas que eu estou sugerindo, né, da editora 34, tem o texto Morfina, que depois deu origem a esse filme também, muito bom, por sinal, que a gente comentou sobre ele no podcast do cinema de horror na Rússia e no leste europeu, com a participação do nosso querido colega Douglas, como sempre, né? Inclusive. Sim. Querido Douglas Freak, né? E, escutem esse podcast, porque a gente falou de Rússia e leste europeu, né? Esse ano vamos falar de locais que também tá prestes a ter conflitos, né? A gente tá, né? Falando do cinema de regiões aí, né? Mas, de qualquer maneira, é muito interessante e é sempre interessante estudar essas temáticas, né? Culturais e tal, que tem a ver com a literatura, né? Muito bom, muito bom. Com certeza o livro não li, mas a minissérie eu lembro que eu me diverti. Claro que se eu conseguir também, arrumar para o pessoal assistir, vou dar aquela forcinha. É só ir lá na publicação no site, viu, gente? masmorracine.com.br. Eu queria só dar boa noite aqui para o Valério, que apareceu aqui para dar boa noite. Valério, boa noite. Que ele falou falou comigo no Twitter, inclusive, que ele estava assistindo ou terminou de assistir o Pacto Brutal, essa minissérie que eu vou comentar agora da HBO Max, né, e tal, né? Então ele até veio aqui dar uma escutada aqui, viu o que a gente está comentando, né? Mas agora eu vou falar, viu, Valério? Vamos lá então, Marcos? Eu vou fazer aqui a última recomendação, tá bom? Aqui, não sei para vocês, gente, mas aqui tá dando pau, viu? Até eu acho que deu uma sumida aqui. Eu tentei passar, mas a internet hoje ela tá bem estável aqui em casa, né? Para passar imagens assim do trailer e tudo. Até tentei deixar com som, mas realmente tá difícil, né? A internet hoje tá complicada, né, Marcos? Agora voltou o Marcos, gente. Agora voltou o Marcos, voltou até sem imagem, voltou laranja. Agora voltou, Marcos, fala alguma coisa aí. A internet tá horrível, ainda fiquei passando o trailer, né? Aí que a bicha não aguentou.
Ai, gente, mas é isso. Então, eu assisti todinha a minissérie Pacto Brutal, né, que saiu pela HBO Max, como eu falei, que fala sobre o assassinato da Daniela Pérez, né? E, pô, a gente viveu a nossa idade, né? Eu tô com 51, o Marcos com 50, né? Vai fazer ou já fez, né? Acho que tu vai fazer, né, Marcos? E a gente lembra disso tudo, a gente passou por isso, a gente lembra da novela, mas você ter esse novo olhar, né, sobre essa questão, que é uma questão muito delicada, que tem essa questão de espetacularização da violência, né? E eu lembro que eu comecei a assistir, né? Porque eu entro nesses grupos no Facebook que o pessoal compartilha, né? Para você poder assistir e tal. Aí comecei e parei, né? Eu lembro que eu até escrevi no Facebook, falei, putz, caramba, que coisa, né? Já não gostei que me aparece Glória Maria, aparece aquela galera assim falando, né? E eu falei, nossa, o que é isso, né? O que tá rolando? Depois a série vai se aprofundando em outras questões, mas tem várias inserções desses globais, né? Até porque eles viveram essa época, né? E tal. Glória Maria entrevistou o Guilherme de Pádua, né? E é uma história muito famosa, acho que não precisa a gente comentar, né? Mas é a Daniela Pérez, filha da autora de novelas da Globo, né? A Glória Pérez. Ela foi assassinada, né? E foi por um colega, olha, entre aspas, né? Que colega de trabalho, que ele e a mulher encheram a Daniela de facadas, né? E essa história, ela na época, e é uma coisa que acontece até hoje em dia, ela é envolta por um manto muito forte de machismo, né? E de preconceito e de revitimizar uma vítima. Porque a Daniela assassinada, seu corpo encontrado, a família chorando em choque, estava tendo aquelas revistas Contigo, sabe, Amiga, e sempre com fotos e fotos deles assim enquanto casal de novela, parecendo ser um crime, entre aspas, né, que eu acho que também é uma outra denominação incorreta, passional, né? Um filme, que ele estava apaixonado por ela e tal, e ficou toda essa coisa, e o Guilherme de Pádua, né, hoje em dia ele já até saiu da cadeia, né, ele e a esposa, né, já estão separados, na época a esposa dele estava grávida. Eu acho que é interessante até para quem quiser assistir e conhecer sobre essa história com mais dados, né, porque para mim, que sou mãe, né, e eu não estou querendo dizer porque as pessoas não tenham filhos, elas não sintam a mesma dor. Mas eu sou uma mãe que, inclusive, já perdeu um filho, né? Uma filha, na verdade. Então, para mim, foi muito doloroso. Eu comecei a assistir, parei, né? E falei, nossa, não vou aguentar, né? A gente está vivendo tempos tão pesados que a gente fica todo dia abrindo a Facebook, e Twitter, YouTube, e é sempre notícias ruins e um contingente de pessoas ainda morrendo de Covid, né? Porque não acabou. Aí você fica de cabeça cheia e tudo caro, e o país numa merda sem fim, né? Você fala, cara, eu não vou aguentar mais essa pancada de ver essa mãe sofrendo tanto, né? Eu vi até algumas declarações dela, e isso é muito doloroso, né? Ela falando assim que você coloca um filho no mundo, e ela quando viu a filha naquela situação, né? Ela chegou a ver, né, o corpo da filha, né, antes de ter sido removido do local, a vontade de, sei lá, de reverter tudo aquilo, trazer para dentro de si novamente para a segurança do próprio corpo. Isso é uma coisa muito doída, né, muito doída. E, gente, é uma série que ela é pesadíssima, mas eu acho que ela é maravilhosa para esclarecer muitos ruídos que estavam ainda reverberando, como reverberam até hoje, de pessoas que não sabem, de um cara. Eu gostei que não deram voz a ele, sabe? A ele, nem a esposa dele, a ex-esposa, porque ele se beneficia disso, Marcos. Ele deu entrevista para o Metrópolis, né? Que é um jornal assim que a ética deles é bem difusa, para dizer o mínimo, né? Eles têm uma ética bem, né? Eles são sensacionalistas, né? Foi pelo Metrópolis que saiu aquele caso lá que expôs a menina que tinha sido estuprada e tinha dado o bebê para adoção, né? Lembra aquele caso terrível, né? Que acontece tanta tragédia nesse país
que parece que foi há anos atrás. Não, foi há, sei lá, 1 mês e meio atrás, negócio assim. E assim, aí ele fica falando que é muito parcial, e ele quer ter voz, ele quer aparecer. Ele é um cara nojentíssimo e eu gostei muito da série. Não ter dado voz a ele não merece, né? Ter essa voz dele escutada, né? Porque a mãe não teve a voz escutada, ela teve que lutar muito para poder ter a voz dela, e ela persistente. Olha, eu vou te falar que a Glória Pérez, assim, eu na minha cabeça, assim, você conhece a Glória Pérez, a autora de novelas, né? De novelas assim, novelas que eu gostava bastante, o Clone, assisti muito o Clone, adorava tudo, roupas, né? E tal, foi uma das poucas novelas que eu assisti mesmo, né? E todo dia eu assistia. Mas eu fiquei mais assim, admirada pela força dela, né? Porque o jeito como ela perdeu essa filha é muito doloroso, mas ela não deixou, ela fala em vários momentos assim que, cara, ninguém vai jogar pedra na minha filha, entendeu? Que eles começaram a falar e que na verdade, que foi pra cima dele, sabe? E ele esfaqueou junto com a mulher pra se proteger. E, cara, ela falou que não. Então ela foi atrás das pessoas que podiam ser testemunhas para esclarecer o caso. E o país estava numa tremenda confusão, porque foi na época, Marcos, que o Collor renunciou. Só que para você ver, ofuscou, de certa maneira, esse evento político importante, né? Que foi lá depois daquelas manifestações dos caras pintadas, né? E olha só, né, o fervo que estava no país, né? E ainda teve essa questão aí. E um caso que, nossa, ela sofreu muito depois disso. Assistam, né? Se vocês tiverem, né, força e num dia bom, né, para isso, porque eu sei que é doloroso, né? A gente assistir tanta dor, né? E a gente já vê essa dor diariamente, né? Em tantos casos de horrores brasileiros, né? De violência. Mas ela, até o corpo da filha, o pessoal ia lá vandalizar o túmulo e, sabe? E aí eu falei contigo uma questão que eu vou te perguntar, vou te dar a palavra, sobre uma questão de racionalização da nossa curiosidade também em relação à violência. Porque eu estava pensando aqui, hoje em dia uma das coisas mais famosas é o True Crime, né? Os podcasts de True Crime, de histórias antigas, né? De casos antigos, assassinos do século passado. Então você pensa assim, caramba, o que será que nos atrai enquanto seres humanos para essas histórias também, né? Não é nem, é mais um olhar assim, não crítico assim, de maneira... porque o ser humano tem curiosidade. A curiosidade é uma coisa humana, uma questão humana. Mas o ser humano tem uma curiosidade para essa espécie de coisa especificamente. Por exemplo, esse podcast que tu nem escutou, mas eu escutei, que é esse da mulher da casa abandonada, que a mulher tá aí, né? Em São Paulo, é uma coisa recente. É uma criminosa que tá aí viva, né? Não é um caso assim passado e tal. Aí as pessoas foram lá, começou a criar um buzz, fazer TikTok na frente da casa. Foi o da Atena, teve programa da Atena. A Luísa Mel foi lá roubar o cachorro, cara, da véia lá. E porra, e no final pouco se discutia a questão mais fundamental dessa história, que a mulher escravizou, né? Por mais de 20 anos, uma mulher negra, né, que tem problema de saúde seríssimo nos Estados Unidos, que ela já era escravizada aqui no Brasil pelos pais dela, né? Que esse caso de escravizamento de pessoas negras e tal acontece às vezes dos pais passarem para um filho, entregam um ser humano. Pega aí essa mulher, essa empregada, vai. E assim, né? Então ficou todo esse burburinho e a ética jornalística ficou meio em discussão na época. E a questão crucial da história, que era o crime, né? Ficou meio em segundo plano, em terceiro, quarto plano. Eu lembro também, já vou te deixar falar, que a gente comentava, eu já comentei muitas vezes sobre essa questão antipunitivista, sobre o quão importante para mim foi escutar programas como o Projeto Humanos, entendeu? Que eles tinham podcasts que discutiam essa questão da pessoa que cometeu um crime horrível, violento. Aquele cara lá do Eterno Devedor, né? Que é um crime horrível, né? Ele matou uma mulher grávida, entendeu? Que, tipo, não era nem grávida dele, matou para um amigo.
Então você tem ele contando essa história, contando o que estava acontecendo e contando como é que foi a vida dele, como é que ele depois entendeu para sair de toda essa lama, sabe? Que ele se sentia quase desumanizado, para tentar voltar, retornar para a sociedade de alguma maneira e contribuir para a sociedade da qual ele tirou tanto, né, através dessa violência tão extrema. Então, eu queria te perguntar o que será, Marcos, que faz a gente, enquanto ser humano, também ser audiência dessa espécie de conteúdo. O que tu acha disso? Pois é, o true crime, né, esse formato em que você tem análise de casos criminais, né, tá na crista, é um sucesso tremendo, sobretudo na mídia podcast, né, e muito antes disso, porque você tinha, antes disso, os programas de rádio em que enfocavam crimes, né? Os que estavam sentidos na época e fazia muito sucesso. Sim, Afanásio Jazade, lembra? Isso, esses caras faziam o true crime antes do true crime. Só que tem uma coisa assim, eu concordo com você no que você falou, que assim, é muito mais uma curiosidade mórbida e muito mais um interesse pelos sórdidos das tramas e dos crimes do que um interesse por compreender todo esse contexto do crime, sobretudo o pessoal gosta muito, inclusive, de crimes que já estão mais distantes, talvez, e que você pode olhar com um olhar agora mais de exotismo. O pessoal, as pessoas, a audiência do True Crime não está interessada realmente em compreender, por exemplo, a criminalidade que está próxima da gente todos os dias e que a gente precisa, enquanto sociedade, compreendê-la, pensar em soluções para esses problemas que nos atingem e que a gente precisa também dar um bom passo para trás nessa questão que você citou, o ativismo, que no fim não serve para realmente combater o crime e reparar a desordem e o mal que o crime gera. O crime muitas vezes já é um processo, é o final de um longo processo que muitas vezes está incluído ali marginalização social, desigualdade ou doenças psicossociais também que não tiveram possibilidade de ser tratadas num determinado indivíduo ou em grupo de indivíduos. Então essa é uma questão complexa que de certa maneira esse interesse pelos casos de crime leva para o lado do exótico e do mórbido. No caso e o pessoal gosta muito também de coisas da vida dos famosos, né? À toa que você tem documentários sobre os escândalos do Michael Jackson, os escândalos do Woody Allen, e essa série da Daniela Pérez junta um pouco dos dois. É um pouco true crime com essa questão de serem pessoas famosas envolvidas, né? E tal. Eu ainda não assisti a série, mas eu acompanhei o caso na época, vi uma série demais e tudo. Enfim, tive o desprazer de ver entrevista com o Guilherme de Pádua, que é um sociopata manipulador da pior espécie, continua sendo, e usou, depois que saiu da prisão, a visibilidade que todo esse caso trouxe para ele, para ficar pedindo dízimo e voto pro Bolsonaro, portanto continua sendo um ser presível, sim, nível assim, res do chão. Não, e foi abraçado pelo bolsonarismo. Sim. Né? Ele foi acolhido pelo bolsonarismo. E ele não ele é visivelmente não arrependido. Isso é chocante, né? O que ele fala no Metrópolis, né? É que é muito parcial essa minissérie. Entendeu? Ele queria o quê? Ele queria mostrar o quê? O lado dele, né? Sim. Porque ele estava inseguro, ele queria mais visibilidade. Ele fez uma fanfic na cabeça dele que ele achava que a Daniela Pérez participava para a mãe, se podia aumentar ou não o papel dele, como se ela fosse uma escritora, sim, da novela. Ela era uma atriz, né, e tal, né? E ela é um caso, isso é importante ser falado aqui. Por favor, né, as mulheres que estejam me escutando, ela é um caso de vítima de assédio que não comunicou às pessoas que estava sendo assediada, né? Ou melhor, na época, hoje em dia, depois do Me Too e toda essa visibilidade feminista, a gente denuncia, a gente é levada com mais seriedade,
nessa época, né, foi 92 e tal, não tinha muito isso e tal, talvez ela não se sentisse acolhida. Boa noite, Anderson Carvalho. Não se sentisse acolhida para poder denunciar esse assédio que ela estava vivendo, né? Então, é tudo muito preocupante. E ela foi... olha, as revistas, porque na época não tinha internet, elas sambaram por cima disso. Aí você vai ver hoje em dia, você fala, peraí, estamos em 2022, né? Então as pessoas não vão tratar desse tema de maneira desrespeitosa, pois tratam. Se você colocar no Google, colocar Daniela Pérez, caso Daniela Pérez, você vai ver vários sites e tal, reproduzindo os mesmos, né? Esse mesmo machismo e revitimizando novamente. Então, a Glória Pérez, eu acho muito corajoso, assim, na parte dela, ela querer falar sobre isso e ela, que nem ela fala, eu não quero que isso seja mais um folhetim, onde não se tem informação sobre o que aconteceu. Eu quero falar para as pessoas o que aconteceu. Exatamente. Eu lembro que na época que aconteceu, em veículos de imprensa mesmo, você tinha a veiculação das fotos do corpo, uma coisa pavorosa e tudo mais. E até hoje. Né? Até hoje. Agora eu queria perguntar uma coisa para você. Sobre essa série documental, o que você tem a dizer sobre ela enquanto série documental? Como você acha a abordagem, a narrativa, a maneira como a série é conduzida? Você acha que ela traz luz, ela esclarece essa questão e ela leva para o lado, digamos assim, correto, né, do caso? Ela faz uma leitura interessante, ela dá, né, para a vítima a chance de ter uma leitura mais digna do que aconteceu e tudo. Ela esclarece todo esse contexto e tudo, ou você acha que ela também tem doses generosas de sensacionalismo e manipulação? O que você acha? Então, eu acho que ela, enquanto série documental ou como documentário, ela também, claro, tem o seu viés, né, tem o seu olhar, né, e sim, eu acho que ela mostra com dignidade outros pormenores que a gente, até mesmo que na época a gente acompanhou tudo que aconteceu, a gente tem mais esclarecimento, né? Como eu falei, a mãe, a luta da mãe para poder tentar dar mais visibilidade, esclarecer toda essa questão, os atores e atrizes que estavam envolvidos, né? Você vê que hoje em dia o Alexandre Frota, por exemplo, ele seria alguém que faria o papel que o Guilherme de Pádua fez na novela, né? E ele fala assim, se tivessem me escalado, olha só como as pessoas são, né? São sem noção, só para te colocar um pontinho. Ela não tinha morrido. Então, assim, né? Acho que falta bom senso, assim, em vários níveis, né? Tem uma questão de homofobia, porque o Guilherme de Pádua, ele era de um grupo, assim, de apresentações eróticas, né? Do Rio de Janeiro, chamado Leopardos, muito famoso, né? E alguns garotos faziam, inclusive, programas, né, e tal. Falo isso sem menor preconceito, né? E tal, mas ele ficava furioso com a questão de ser... ele falava que não queria ser confundido com um gay, com um homossexual e tal. Ele negava, inclusive, o passado dele. Então, é interessante assistir essa série, assim, por essas questões que a gente não conhecia. Agora, que nem eu falei, no começo ela quase me afastou, que eu achei que havia um sensacionalismo na hora que eu começo a assistir. Aí aparece a Glória Maria, daqui a pouco aparece a Cláudia Raia e tal. Eu falei, gente, aparece o corpo. Aí eu gelei, né? Porque eu falei, não tô aguentando, né? Tá mostrando o corpo dela dessa maneira, né? E assistindo a série, e eu falei isso de coração aberto, eu entendi a mãe, né? Porque a mãe, desde o começo, desde o dia que aconteceu isso com ela tem aquela visão do corpo da filha e para ela, eu falei para você, para mim, eu congelei, eu não ia mais conseguir falar sobre isso, eu não ia conseguir mostrar isso numa série para outras pessoas. A única ocasião que eu falei da filha que eu perdi, eu chorei tanto que eu quase não consegui falar no podcast. Então, assim, essa dor dessa mãe foi uma dor tão forte
e morou junto com ela essa imagem, e ela queria dignificar a filha dela de qualquer maneira, que aquela imagem do corpo da filha caído residia ao lado dela o tempo todo, pelo tempo todo que ela lutou e luta até hoje, né? Para que a filha não seja, não tenha a sua memória atingida por esse cara que é um canalha, entendeu? Até hoje que ele quer visibilidade, quer aparecer e não se mostra arrependido dessa questão. Então, eu entendo essa mãe e eu acho ela uma fortaleza, sabe? Enquanto mãe, né? Que ela passou por tudo isso e passa até hoje, ela fala, uma parte da minha vida está extinta, que não consigo retornar aquele fiapo de felicidade, ele foi embora junto com a filha que eu amava, né? Mas é assim, a vida continua, né? E a gente vai lutando aqui. Eu quis fazer e quis mostrar, mas é um choque é chocante, assim, porque logo no primeiro episódio você já começa a ter essas cenas, né? E depois você vai entendendo durante o percurso dos episódios, que são 9 episódios, por que era importante para ela mostrar essas imagens e porque para ela essas imagens abalam ela demais, mas ela não fecha os olhos e não quer esconder essas imagens de maneira nenhuma. Cada um tem uma maneira de lidar com o luto e com a perda, né? E tal. Tem gente que se fecha e tal, e se esconde, né? Ela fala assim, ela vive o luto dela e sofre o luto dela, mas de qualquer maneira ela não vai se calar, né? E isso é muito foda, né? Eu lembro do filho, né? Porque a Daniela Pérez tinha um irmão, né? Ele fala, minha mãe não vai deixar quieto isso daí. A minha mãe não vai deixar, se vocês falarem alguma coisa, ela vai lá e vai aparecer, né? Então ela é muito forte, ela é muito foda e, cara, e a gente tem que falar das outras mães, né, que também perderam seus filhos, né, para essa pandemia, e dos filhos que perderam suas mães, né? Isso é muito importante, gente, a dor das pessoas, a gente respeitar a dor das pessoas, né? Que as pessoas não respeitam, né? Então, mas é uma série sensacional. A série, enquanto série documental, ela é tal qual aquela série muito interessante Bandidos na TV, que eu lembro que eu comentei contigo quando gravávamos sobre The Twilight Zone, né? Chegamos a comentar, né, Marcos? Eu comentei as minhas impressões e tudo. Ela realmente leva o espectador, assim, a ter curiosidade, mesmo sendo um assunto já muito debatido, já muito falado, e você consegue compreender o lado da mãe, você consegue entender a dor do marido, né, e tal, e lamentar mais essa vida perdida, né, por causa de ganância, de orgulho, né, dele querer ser famoso, né, ele achava que ele de qualquer maneira ia cativar, ia ter um caso com ela, sei lá, e a mulher era muito bem casada, ela era muito feliz, apesar de ser uma moça muito jovem, né, de 22 anos de idade. Então, ele acabou, e ele vivia uma relação muito tóxica com a esposa dele, porque isso daí também é legal a gente falar, e para as mulheres que nos escutam, né, que tem mulheres que vivem relações tóxicas, e eu tenho amigas aqui, o Marco sabe, né, não vou mencionar nomes, claro, de pessoas que acham isso maravilhoso, relações onde o ciúme é uma espécie de carta que é o tempo todo jogada dentro da relação, que acha isso agradável, ele fica revistando as minhas coisas, vendo a minha bolsa, olhando o meu celular. Não, isso é uma relação tóxica, entendeu? Que você está vivendo e muito perigosa, você tome muito cuidado. E ele vivia essa relação tóxica com a mulher dele também, que já era uma pessoa que, pelo que me é mostrado, também não era lá de muitos bons bofes, né? Então, acabou dando nessa tragédia horrorosa, né? E tal, né? É isso, as minhas impressões sobre Pacto Brutal é que é uma série interessante de se assistir, sim. Vale a pena, mas é aquele negócio, né? Uma série que te deixa muito abalado, né? Então, eu fiquei muito bem abalada pela série. Interessante. Depois tu assiste, depois tu dá uma assistidinha. Interessante. Tá bom? E é isso, até passamos do horário hoje, né, Marcos? Olha lá, 1h08 já, gente finíssima. Estamos aí prestes até a estreia de Sandman na Netflix, né, Marcos? E tá todo mundo muito ansioso. Eu também tô ansiosa. Amanhã.
É amanhã, gente. Então, né, comentem aí com a gente também se vocês também estão ansiosos. E se vocês acham que seria legal a gente comentar aqui nas nossas lives sobre a série, porque a gente pode assistir e comentar também, né, Marcos? Ansioso também. Olha, eu sei que eu já li os quadrinhos do Sandman, claro, eu sou dessa época, né, gente? Através do Marcos, isso é importante falar, né? Aqueles quadrinhos que são vários, né? São quantos? 70? Né? É uma quantidade grande, assim, mas é muito fascinante. Eu queria recomendar um podcast aqui, gente, né? Não faço muito isso, não, mas rapidamente. Eles são tão bons, assim, eles fizeram um podcast tão maravilhoso sobre Sandman. Procurem, Os Escapistas. Eles fizeram um podcast que tem até uns audiodramas, sabe? De diálogos do Sandman. E o assunto é em altíssimo nível, assim, que o Neil Gaiman é um cara cheio de referências, né? Inclusive, Sandman tem várias referências de coisas que ele viria a usar depois, né? Como, por exemplo, Deuses Americanos, não é? Então eu achei incrível, assim, recomendo demais o podcast. O Sandman é uma coisa curiosa, né? Que a DC encomendou para o Neil Gaiman uma releitura desse personagem, né? Como ela já tinha feito com outros autores, com personagens que ela tinha ali, não sabia muito bem o que fazer com eles. E encomendou uma história de horror, né? E o Neil Gaiman começou no primeiro arco a fazer uma história de horror, só que logo, quando a série já começou a fazer sucesso, digamos assim, um olé na DC, e começou, na Vertigo até, né, e com coisa que era o que ele queria, que é não fazer uma história de terror, mas uma história sobre o ato de contar histórias. E é isso que, na verdade, o Sandman acabou se tornando, né, ao longo da série, e o que tornou o Sandman tão grande, né, e tão importante. Essa grande repositório de referências da literatura universal e da imaginação e do ato, da necessidade humana de contar histórias para tentar compreender sua própria existência e sua própria condição. E o Sandman é um exemplo muito perfeito disso no universo dos quadrinhos, né? E tal. E quando ela se torna sobre o ato de contar histórias e sobre a fantasia pura que pode emergir disso, e como ela se manifesta em diferentes mitologias, em diferentes culturas, o Sandman se tornou essa coisa tão incrível. E claro, né, gera essa expectativa do que vai acontecer com a série, né? Se esse espírito que era tão interessante nos quadrinhos, ele vai se manter na série. Não tenho certeza se vai ou não, mas a gente vai poder conferir a partir de amanhã, né? Ai, tô doida pra ver, gente. Depois a gente comenta, viu? Vamos comentar aqui nas nossas lives, de repente, né? A gente tá com um monte de projetos aí para séries que estão saindo, né? Então, olha, a gente vem chegando aqui no finalzinho, só queria falar do Sandman, que eu não ia aguentar. Eu também estava lá no Facebook, lá tentando as pessoas e perguntando quem é que estava ansioso aguardando aqui, né? A chegada do Sandman na Netflix. Mas vamos chegando aqui aos finalmente. Vocês sabem, né? A gente sempre deixa aquelas recomendações das nossas redes sociais. Então você procura, por favor, procure a gente, tá bom? Procure lá no Facebook como Masmorra Cine. Nós temos a página Masmorra Cine. Nós temos no Twitter, @masmorra_cast. No Instagram também, gente, @Masmorra Cine. Temos nosso canal no OKU, que tá linkadinho aí logo abaixo. E, poxa, né, claro, a gente sempre pede o apoio, porque o apoio é a maneira de fazer o nosso site continuar no ar, né? E outras coisas, né? O site, as coisas que a gente precisa, necessidades para poder manter o nosso podcast, né? Estamos tentando arrumar um microfone melhor para o Marcos, né, Marcos? Vamos ver se a gente consegue daqui uns tempinhos ter um microfone melhor para você, estamos precisando. Então, se você puder, seja nosso padrinho ou a nossa madrinha. O link está logo abaixo aí, tá? Você pode fazer um Pix, que também tem Pix, tem o Padrim, tem o Colabore aí. Se você puder,
nos ajudar, não se acanhe, por favor, nos ajude mesmo, que estamos precisando, né? Eu até brinquei com o Marcos aqui que essa época está tão difícil que qualquer ajuda ela é muito bem-vinda, viu? Não só pra gente, como pra muita gente. Então, seja nosso padrinho ou madrinha, mas se você não puder, né, Marcos, pode compartilhar a publicação, que a gente fica muito feliz também, né? Quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece, isso ajuda. Quem não puder também vai continuar sendo muitíssimo bem-vindo como nossa audiência, e se puder também curtir e compartilhar, a gente agradece, até porque a gente já teve a confirmação que o HBO Max, a Netflix e a Editora 34, que nós falamos sobre produtos deles agora nessa nossa live, não vão contribuir com a gente com nada. Não, por mas enquanto, eu até brinquei contigo que é uma reclamação muito comum, né, de gente, assim, de canais enormes, assim, que a pessoa fala de conteúdo da Netflix e fala assim, ai, Netflix, paga nós. Cara, eles não pagam, gente. Eles não pagam, então a gente fala de coração e é assim. A gente fala quando a gente acha que é uma coisa que as pessoas vão gostar e que vai acrescentar algo pra elas, né? E vai ter música? Vai! Eu vou. Dessa vez é minha vez de escolher, porque você escolheu. Carreta Furacão? Ai, a Lu chegou. Lu, eu vou ficar te devendo esse Carreta Furacão, hein? Eu tô com a vontade de tocar para as pessoas uma música maravilhosa que eu falei aqui do série animada, né? Arcane. E eu quero tocar a música do Imagine Dragons, lá com aquele cara, Dia a Dia, né, e tal, que é Enemy, que é uma música fascinante, muito assim, dá uma energia ótima e vai tocar lá no podcast, gente. Então você, aqui no YouTube não deixa, né? Aliás, o YouTube ele vai dar várias reclamações de coisas que a gente colocou aqui, toda certeza, né? Mas lá no podcast vai tocar a musiquinha no final. E a Lu apareceu, Lu, como é que é? Como é que é? Só gosto de perturbar. Mas ainda vou tocar esse Carreta Furacão, hein, Lu? Né, Marcos? O problema é que o Marcos tem que escolher a música, Marcos, do Carreta Furacão. Vou jogar a bola pra ti, porque o próximo volta pra ti. Mas eu tô com a sugestão da Lu, viu? Carreta Furacão aí tem que então tocar tá bom. É isso, gente querida. Obrigada, Henrique Valério, Anderson Carvalho. Obrigada, Lu, que apareceu no finalzinho, Lu, mas depois tu escuta lá o podcast ou dá uma assistidinha na live, que hoje as recomendações foram foda, hein? Foram muito boas, né? Que a gente vai finalizando aqui para poder, né, publicar o podcast o mais rápido possível, né? Porque eu tento publicar sempre no dia seguinte, tá bom? E a gente vem chegando no final, deixa um beijo muito, muito grande, gente. Se cuidem, queridos, se cuidem, continuem se cuidando, viu? Não caiam nesse papo de que acabou, viu, a pandemia e tal, porque tá tendo ainda índice de contaminação. E para piorar, o nosso país, ele não sei se é abençoado, né? Porque, né? Eu acho que a palavra é outra, né? Mas, cara, agora tem essa questão da varíola do macaco. Então, vamos todo mundo tomar muito cuidado aí. Porque essa é mais por contato físico, né, Marcos? Não é parada assim, pelo ar, né? Mas pega também, né? E tal. Então, muito cuidado. Álcool em gel aí bastante. Continue com álcool. Não? E informação. Pesquise direitinho em canais confiáveis que tratam de ciência, de saúde, com profissionais mesmo sérios da área de saúde, que você vai ter necessário para poder se proteger de possível contaminação de mais esse risco aí, né, para a saúde pública, a varíola do macaco. Mas com informação de qualidade, vai ser perfeitamente possível as pessoas se protegerem. Obrigado para quem esteve com a gente aí, né, o Henrique, a Lu, o Anderson. Boa noite para todos e a gente tá de volta aí, se tudo der certo, na próxima semana, né? Beleza, gente. Beijoca, então, até lá. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.